Eu acredito que um dos fatores que teve enorme influência na criação do IBCCRIM foi, sem dúvida, o massacre do Carandiru. Nós passávamos por um outro problema também muito importante, que era o impeachment do presidente Collor. Nessa ocasião, nós já tínhamos feito até o estatuto do IBCCRIM, estava pronto, aguardando que houvesse algum episódio bastante significativo para fazer o lançamento do próprio Instituto. E esse episódio teve uma influência muito grande, porque, falo em relação ao massacre do Carandiru, porque abalou praticamente toda a consciência jurídica de São Paulo. Nunca se imaginou que o aparelhamento policial fosse tão letal quanto foi no caso do massacre, da chacina do Carandiru. As fotografias que nós víamos eram fotografias chocantes. Havia salas com corpos nus de um número imenso de pessoas. Havia notícias de que vários dos presos tinham sido mortos dentro das celas, sem que as portas estivessem abertas. Pelos corredores havia um mar de sangue. Era algo assim estarrecedor. Esse episódio, sem sombra de dúvida, nos levou, juízes, promotores e advogados, a marcar um encontro para a fundação do IBCCRIM. Portanto, esse episódio é um episódio que tem uma importância capital na própria estrutura institucional, na própria criação institucional. Depois, esse processo ficou longos anos sem nenhuma decisão adequada. Posteriormente, começaram a haver as decisões dos tribunais do júri, aqui de São Paulo. Numa dessas decisões, o comandante da operação, que seria o coronel Biratã Guimarães, foi condenado em primeira instância, absolvido em segunda, sob fundamento que teria agido no estrito cumprimento do dever legal. Essa decisão não foi examinada pelas instâncias superiores, porque ele veio a falecer, portanto ficou extinta a sua punibilidade. Mas é mistério que, antes de falar sobre os demais resultados dos tribunais do júri, que foram realizados para efeito da verificação da conduta dos comandados do coronel Ubiratã, é mistério que se ponha também em destaque que nenhuma investigação foi feita acima do coronel. E isso me parece que é um dado que precisa e que necessitaria ser explicitado. Isto é, de onde partiu a ordem que foi cumprida pelo coronel. Nenhuma investigação mais aprofundada foi feita nesse caminho. Então, hoje, me surpreende bastante a decisão da 4ª Câmara do Tribunal de Justiça, na medida exata em que essa Câmara anula o julgamento de 74 policiais militares que participaram desse massacre. É necessário que se diga que a nova decisão está sendo proferida há quase 24 anos depois do fato. É um tempo, assim, realmente imenso para que se volte atrás, para que se regresse à situação anterior, para que se façam novos júris. Obviamente, nessa situação, haveria uma grande dificuldade na obtenção de provas para efeito do próprio júri, e se correria também o risco de uma eventual prescrição. Essa foi, pelo menos, a posição majoritária dentro da decisão da 4ª Câmara Criminal. Mas há uma decisão também vencida, e essa decisão se funda na expedição de um habeas corpus de ofício, transferindo aos condenados as absolvições ocorridas nos tribunais do júri em relação a 3
dos policiais militares, que foram absolvidos. Não me parece que se possa, mesmo sendo um juiz de segunda instância, não me parece que ele possa realizar atividade de absolvição por extensão. Os vereditos do tribunal do júri são veredictos que são soberanos e não podem ser modificados. A decisão da maioria da Câmara, pelo menos não ofende tão explicitamente a Constituição, onde há um dispositivo claro, no sentido de que não seria possível, sem anulação do próprio júri, efetuar-se a absolvição, isto é, posicionar-se um julgador de segunda instância com maior força do que os jurados que decidiram no conselho de sentença pela absolvição, estender-se essa absolvição a todos os demais condenados. Além disso, o voto vencido faz algumas referências sobre algumas teorias penais para dar sustentação à sua conclusão absolutória. E essas duas questões são também bastante questionáveis. Não me parece que a teoria monista da coautoria que existia no Código de 40 e que foi inteiramente modificada ou parcialmente modificada com a reforma de 1984, que essa teoria possa prevalecer na medida exata em que os vários parágrafos do artigo 29 do Código Penal evidenciam a possibilidade de um tratamento punitivo diverso entre autor e participante. Destarte, essa teoria monista ela se aproxima bastante, após a reforma de 84, da teoria dualística. Por outro lado, falar-se que no caso houve uma excludente de licitude da legítima defesa também me parece algo exagerado. Em verdade, não se viu nenhuma atuação ofensiva por parte dos presos. Todos eles, de um modo geral, estavam desarmados. Correu notícia de que teria havido tiros, mas isso não foi confirmado pelas testemunhas. E, em verdade, o que se viu foi uma ação agressiva dos policiais. Uma ação que, a meu ver, dá uma certa legitimação, o que é extremamente perigoso nesse momento, à atuação de letalidade da própria Polícia Militar ou da Polícia Civil. O que nós estamos vendo hoje é um espetáculo cada vez mais deprimente de ações policiais, e esse espetáculo, a meu ver, não pode encontrar amparo num Estado democrático e não pode ser, de forma alguma, legitimado pelo Poder Judiciário.